identidade. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, gente. Amém? Então qual que é o nosso maior desafio? O nosso maior desafio não é ouvir a voz de Deus, mas é silenciar as outras vozes que estão ao nosso redor. Existem muitas vozes que estão ao nosso redor, que nos impedem de ouvir o que Deus está falando conosco. E quantas vezes, gente, Deus está falando com você, quantas vezes Deus já falou com você, e você se perdeu em meio a outras vozes, em meio à voz da preocupação, em meio à voz da briga, em meio à voz da falta de recursos, sim ou não? O nosso grande desafio é tentar discernir a voz de Deus em meio a tudo isso. Quantos estão entendendo isso? E quando o assunto é identidade, uma das maiores estratégias do nosso inimigo é a de confundir quem nós somos. Vou repetir isso aqui. Quando nós falamos sobre identidade, uma das maiores estratégias do nosso inimigo, por isso que nós estamos declarando guerra contra tudo aquilo que nos afasta de Deus, amém? Gente, hoje nós vamos declarar guerra contra a falsa identidade. O inimigo ele tem tentado colocar uma outra identidade, a que não é a de Deus para as nossas vidas. Então, por que o nosso inimigo quer nos confundir? Sabe por quê? Porque o inimigo, escute isso aqui, ele não quer que você seja aquilo que Deus planejou que você seja. Eu vou repetir. O nosso inimigo, ele não quer que você seja aquilo que Deus planejou você para ser. E é por isso que ele vai enviar pessoas, é por isso que ele vai colocar voz na sua mente, é por isso que algumas situações vão acontecer, para que você aos poucos vá perdendo a sua identidade de filho de Deus e o propósito que ele colocou na sua vida. Quantos estão entendendo isso aqui? Eu quero ler um texto bíblico com vocês, quero que a Bruna coloque para a gente aí, 1 Timóteo, né, a Bruna e o Eric, capítulo 4, a partir do versículo 12. 1 Timóteo, eu quero ler esse texto com vocês. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Primeiro Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 12. Olha o que diz. Ninguém despreze, olha só, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. E aqui é o versículo-chave dessa noite, versículo 14. Não negligencie o dom que lhe foi dado. Eu vou repetir. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Eu quero que você repita comigo somente a parte A. Não negligencie o dom que lhe foi dado. Vamos lá? 1, 2, 3. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem. Amém? É bom que o postal está interativo. É isso aí. Não negligencie o dom que lhe foi dado. Gente, particularmente, esse é um dos textos bíblicos que mais me encoraja, né? Não pelo fato de eu ser jovem, mas também, né? Mas quando nós estudamos um pouco mais esse texto bíblico, né? Quando nós vamos um pouco mais a fundo e a gente entende um pouco mais ali o contexto, Paulo ele escreve essa carta para um jovem pastor, tanto é que ele começa o versículo 12 dizendo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, amém? Lembra do versículo 12? Paulo escreve essa carta porque Timóteo estava enfrentando alguns problemas com a igreja, com o bairro, com as pessoas que estavam à volta dele. Timóteo estava sendo desprezado pelo fato dele ser jovem. Algumas pessoas o desprezavam pela idade dele. E por que eu me conecto com esse texto? Não pelo simples fato de ser jovem, mas porque muitas pessoas vão nos desprezar por alguma coisa. Muitas pessoas vão te desprezar pelo simples fato de você ser quem você é. E é por isso que eu me conecto com essa passagem, porque essa é uma realidade de muitas pessoas. Essa é uma realidade que nós vivemos. Por quê? Porque Timóteo tinha como ele deixar de ser jovem? Ele falou: meu Deus, avança o tempo aqui, deixa eu ficar mais velho para ver se as pessoas, né? Tinha como ou não? Não tinha, amém? Não tinha como
Timóteo deixar de ser quem ele era, e era por isso que ele estava sendo desprezado. E nós passamos por situações assim. Nós muitas vezes somos desprezados por ser quem somos, por ter a nossa identidade, por estar fluindo naquilo que Deus nos chamou. E o que eu acho mais lindo é que a resposta de Paulo é a seguinte: nós só temos acesso à carta-resposta. Essa carta que nós lemos é Paulo respondendo, mas provavelmente Timóteo enviou uma carta para Paulo. Talvez, aqui eu imagino Timóteo mandando para Paulo: Paulo, está difícil, hein? Meu Deus, a galera não me dá ouvido. Será que é porque eu sou jovem, né? Está difícil, Paulo. E sabe qual é a resposta de Paulo para Timóteo? Quando ele fala que está sendo rejeitado, desprezado, ele diz: não negligencie o dom que há em ti. A resposta de Paulo é: não despreze, não negligencie aquilo que você recebeu, aquilo que eu coloquei nas suas mãos, o talento que eu te dei. Ou seja, não tenha medo. Não tenha medo, Timóteo, você precisa pôr para fora aquilo que Deus já depositou em você. Quem está entendendo isso? Quando falaram para Timóteo: quem é você? Né? Enquanto as pessoas estavam desprezando Timóteo, o conselho de Paulo é: continue, avance e põe para fora o dom que Deus já depositou sobre a sua vida. Timóteo, você tem uma identidade. E as pessoas estão tentando apagar quem você é. Irmão, eu não sei você, mas eu mandei mensagem para o Whindersson essa semana. Eu falei: Whindersson, eu estou com uma expectativa muito grande para domingo. Irmão, eu sei que hoje Deus vai fazer algo poderoso. Irmão, Deus age. Eu aprendi essa frase e é real. Deus age de acordo com a nossa expectativa. Eu não sei qual foi a sua expectativa que você entrou hoje, mas eu te sugiro a subir a sua expectativa, porque Deus vai fazer algo grande. Esse texto bíblico, ele me encoraja muito, porque mesmo com temores, mesmo com medo, mesmo com o desprezo alheio, o Senhor nos impulsiona a colocar para fora aquilo que Ele depositou em nós. Então, em nome de Jesus, eu quero começar liberando essa primeira palavra sobre a sua vida. Talvez até hoje, aquele fogo que havia dentro de você estava apagado. Acho que não apagado, mas sabe quando está pouco? Paulo, ele dá um conselho também, dizendo assim: olha, não apagueis o Espírito. E ele compara o Espírito Santo com o fogo. E eu não lembro vocês, mas eu lembro quando eu era mais jovenzinho, uns 10 anos, 11 anos, a gente fazia fogueira lá na favela onde eu cresci. A gente achava madeira, queimava sofá. E era engraçado que conforme o fogo ia apagando, a gente tinha que arranjar mais madeira para deixar o fogo aceso, amém? E Paulo diz assim: olha, vocês não podem apagar o Espírito. Como é que eu não apago o Espírito? É alimentando ele. Quem está entendendo? E todas as vezes que nós negligenciamos o dom que Deus nos deu, todas as vezes que nós negligenciamos aquilo que Ele depositou dentro de nós, nós estamos apagando o propósito de Deus sobre a nossa vida. E é sobre isso. A identidade que eu quero falar com você nessa noite é para você pôr para fora aquilo que Deus colocou dentro de você. Meu irmão, em nome de Jesus, talvez até hoje vai ser um marco na sua vida. Talvez até hoje você está parado, você está caminhando, eu não sei, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, o inimigo não vai te paralisar. Deus está falando para mim e para você: não negligencie aquilo que eu coloquei nas suas mãos, põe para fora, usa. Pastor, mas eu estou com medo, estou sendo desprezado. Não interessa, maior o que está com você do que o que está no mundo. O que Deus colocou dentro de você precisa ser usado, amém? Nós precisamos avançar. Nós precisamos pôr para fora aquilo que Ele depositou em nós, e isso tem muito a ver com a identidade, porque uma das principais estratégias do inimigo é nos paralisar. É nos paralisar, é impedir que a sua verdadeira identidade seja colocada para fora. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês 4 chaves para que a sua verdadeira identidade apareça. Eu quero compartilhar com você 4 chaves para que o dom que Deus colocou dentro da sua vida saia. Meu irmão, quem está com expectativa nisso? Vamos para a primeira? A primeira chave que você precisa entender é que você precisa acabar com a mentalidade. Parar de dizer: eu não consigo.
Pare de dizer eu não consigo. Você precisa acabar com essa mentalidade do eu não consigo. Você já reparou que o tempo todo nós estamos falando eu não consigo? Meu Deus, eu não posso, eu não consigo me controlar. A emoção é mais forte do que eu. Eu não consigo aquele emprego. Eu nunca vou conseguir passar no vestibular daquela faculdade. Eu nunca vou conseguir abrir um novo negócio. Eu nunca vou conseguir ter um emprego bom. Eu nunca vou conseguir um aumento de salário. A minha família não presta, não aguento mais a minha... Já reparou que essa palavra eu não consigo, ou eu não posso, sempre está dentro do nosso vocabulário? Ou é só comigo? Já reparou isso? E todas as vezes, gente, que nós falamos eu não posso, ou eu não consigo, isso é como uma gaiola que nos prende. Todas as vezes que nós temos o eu não posso, ou eu não consigo como parte da nossa vida, é como se você fosse uma águia pronta para voar dentro de uma gaiola. Você mesmo se aprisiona. Você já reparou que a frase eu não posso, eu não consigo está sempre centrada no eu? É sempre no eu, né? Eu não posso, eu não consigo. É uma frase que abre mão da ajuda alheia, da ajuda do próximo. E eu vou um pouquinho mais. Posso apertar um pouquinho mais? Essa é uma frase que por muitas vezes nós abrirmos mãos da ajuda do próprio Deus. É como se nós falássemos assim: Deus, eu acho que o que o Senhor colocou em mim não é tão bom não. Eu acho que nem o Senhor pode resolver essa situação. Quando a gente fala eu não posso, eu não consigo, é como se nós falássemos assim: Deus, eu acho que o talento que o Senhor colocou em mim é insuficiente. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não errou. Deus não errou quando te criou. O relato de Gênesis da criação é Deus criando, passo a passo, e no final do primeiro dia ele viu Deus que era bom. No final do segundo dia ele viu Deus que era bom. No terceiro viu Deus que era bom. No quarto, no quinto, no sexto, quando ele criou a mim e a você, a Bíblia diz, e viu Deus que era muito bom. Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus não errou quando Ele criou você. Deus não errou quando Ele depositou algo dentro de você. Por isso, pare com essa mentalidade. Pare com a desculpa, eu não posso, eu não consigo. Amém? Só vi um aleluia. Irmão, a Bíblia está cheia de personagens que deram desculpas para Deus, dizendo que não podia. Lembra da Sara? Sara virou para Deus: eu não posso ser mãe porque eu sou muito velha. Moisés virou para Deus e falou assim: eu sou meio gago, eu não sei falar. Como é que eu vou libertar um povo se eu preciso falar? Jeremias vira para Deus e fala: mas Deus, eu sou como uma criança. Gideão vira para Deus e diz assim: eu sou o menor da minha casa, como o Senhor quer me usar como um líder para libertar uma nação? Em nome de Jesus, irmão, hoje você vai parar de dizer eu não posso, sabe por quê? Se você não pode, Deus pode por você. Eu quero que você troque a desculpa por um eis-me aqui. O chamado de Deus para mim e para a sua vida não é para que você ande sozinho, é para que vocês andem em parceria. Quem está entendendo isso? Eu quero que você pare a partir de hoje de minar a sua identidade com essa frase aqui: eu não posso, eu não consigo. Sabe, talvez você fale muito isso porque falaram que você não é capaz. Talvez você fale muito isso porque o seu pai, a sua mãe, um professor, alguém que hierarquicamente era maior do que você, falou isso para você. Mas eu quero, em nome de Jesus, quebrar essa mentira na sua vida. Eu quero que você troque essa mentira pela verdade de Deus. O seu Pai Celestial está dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu me lembro quando eu casei, gente, eu fiquei 5 anos com a Jaque, 4 de namoro, 1 de noivado, e aí nós casamos. E aí quando a gente casou, é aquela coisa, tudo novo, você vai conhecendo os costumes das pessoas, tá? um do outro. Ela é cearense, eu sou paulista, ela é um pouco mais arretada, eu sou o filho mais novo, criada pera com leite, E aí você vai conhecendo e tal. Mas teve uma coisa que eu reparei na Jaque. Eu sempre dou o exemplo da Jaque quando ela não está aqui, Mas sempre se confirma, Está no YouTube, gente, vai estar no YouTube, entendeu? Não tem como, nem posso mentir, Mas, conforme a gente ia se relacionando, eu percebi que ela
e muitas vezes que nós conversávamos, ela falava assim, mas eu não consigo. Não, eu não consigo fazer isso. E ela falou isso uma vez, falou isso 2, 3, e todas as vezes que a gente ia conversar sobre empreender alguma coisa, em fazer alguma coisa nova, ela sempre falava assim, não, mas eu não consigo. Ela usava até assim, eu sou muito burra. Não, teve um dia que eu me enfezei, de verdade. Teve um dia que eu falei, eu peguei assim, ó, quando ela falou isso, eu peguei, sabe, aqui nos ombros, falei, ó, para, em nome de Jesus, até eu usei Jesus no meio. Eu falei, em nome de Jesus, você vai tirar essa palavra da sua boca. Em nome de Jesus. Eu não sei o que você viveu antes de casar, mas agora Deus tem algo novo para a nossa vida e nós vamos avançar. Chega de falar eu não posso, eu não consigo. Só que, irmão, essa é uma luta, viu? Às vezes a gente cai nela. Antes dessa igreja inaugurar, eu lembro quando a gente estava na reforma aqui, eu quase perdi a visão aqui, meu irmão quase perdeu a perna, eu quase perdi a visão. Ele caiu da escada em cima de mim, a escada caiu na minha cara, foi terrível. E aí eu lembro que a gente começou a construir, eu carregando madeira e tal. E aí eu me lembro que numa das reuniões de pastores que nós temos toda quarta lá na sede, o pastor Ricardo, que é o pastor que me pastoreia, a gente conversando, aí descendo as escadas, eu virei para ele e falei assim, pastor Ricardo, ele falou assim, que foi café? Ele chama de café, né? Por causa do sobrenome. Ele falou, que foi café? Eu falei, pastor, cara, agora que eu me dei conta do tamanho da igreja. Eu falei, eu já fui em todas as bereanas, quase todas as 20, né? E a nossa é uma das maiores. Eu falei, nossa, é muito grande. Eu virei para ele e falei assim, na entrelinha eu estava falando assim, eu acho que eu não consigo. Na entrelinha. Ele virou para mim e falou assim, Henrique, eu não te vejo hoje. Ele virou e falou isso para mim. Irmão, ele acredita mais em mim do que eu mesmo. É visionário, ele é doido mesmo. Ele virou para mim e falou assim, Henrique, eu não te vejo hoje. Você tem 26 anos. Eu te vejo daqui 5 anos. Eu te vejo daqui 6, 7. E quando ele falou aquilo para mim, eu falei, meu Deus. Tem uma pessoa do meu lado que acredita mais em mim do que eu mesmo. E sabe, irmão, todas as vezes que nós falamos com Deus que nós não vamos conseguir avançar, nós estamos falando para Deus. Eu acho que o Senhor não é capaz de fazer isso através da minha vida. Sabe o que eu quero deixar com esse primeiro ponto, com essa primeira chave? É que a partir de hoje você deixe de dar desculpas e comece a viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Sabe, irmão? Em nome de Jesus. Eu ouço muitos problemas, mas sabe uma coisa que eu gosto de ouvir? É quando alguém chega e fala assim, pastor, tive uma ideia. Olha, eu tive uma solução para aquele problema. Eu falo, meu Deus, fala. Porque, não, problema a gente sempre ouve, eu vou ouvir pro resto da minha vida. Quem mandou ser pastor, né? Ser pastor vai ouvir problema pro resto da vida. Mas sabe o que Deus está nos chamando a dizer? Está nos chamando a viver a verdadeira vida dEle. E a partir do momento que você parar de dar desculpas para Deus, Ele vai começar a operar na sua vida. Sabe por quê? Porque eu nunca vi. A maioria dos milagres da Bíblia, houve uma ação de quem recebeu o milagre. Bom, como é que Jesus chega para um homem que está 38 anos na frente de um tanque e pergunta para ele, você quer ser curado? Faz sentido? Mas é óbvio que ele precisava ser curado, senão ele não estaria ali. Por que é que Jesus faz essa pergunta, irmão? Porque Ele quer ver o que está dentro do seu coração. Aquele homem, a primeira coisa que ele deu foi uma desculpa. Ele falou, mas eu estou aqui há 38 anos, toda vez que as águas se mexem, todo mundo passa na minha frente. Olha a desculpa. A pergunta de Jesus não foi essa, a pergunta de Jesus foi, você quer ser curado? Eu não estou perguntando a sua desculpa, eu estou perguntando se você quer ser transformado. Ah, irmão, não sei, 3 pessoas entenderam. Enquanto aquele homem estava dando desculpas. Aí depois que ele deu toda a desculpa, Jesus falou assim, tá bom então. Levanta, pega a tua cama. Meu Deus do céu.
Ele estava deitado, assim, eu ia trazer uma cama, mas não dá, né? O carro... Ele estava deitado, a Bíblia diz que ele tinha uma cama, e a ordem de Jesus foi, levanta, e a ordem de Jesus foi que ele andasse com a maca dele, com a cama dele, por onde quer que ele fosse. Um paralítico, 38 anos. O texto diz que, versículos à frente, que Jesus o encontra no templo. Ele não estava mais no tanque. E Jesus pediu para que onde quer que ele fosse, ele carregasse a maca. Mas por quê? Primeiro, para que ele não esquecesse de onde Jesus tinha tirado ele. Segundo, para que quando as pessoas olhassem para ele, vissem o milagre que Deus tinha feito na vida dele. Não sei se você está entendendo, irmão. Enquanto o milagre de Deus para a sua vida nunca vai parar em você. Nunca. Não ache que você é o centro de Deus, que você é a última... Não. Sabe qual é a finalidade de Deus curar a sua vida, de te levantar e fazer com que você viva a sua verdadeira identidade? É para que outras pessoas olhem para você, vejam de onde Deus te tirou e falem assim, eu quero esse Jesus, eu quero esse milagre, eu quero esse Deus. Por isso a resposta de Deus para mim e para você hoje é, pare de dar desculpa e comece a viver o que eu tenho para a sua vida. Pare de dar desculpa e comece a viver o teu chamado. Jesus não perguntou, Jesus perguntou, o que você quer ser curado? Deus não tem compromisso com a sua desculpa, mas Ele tem compromisso com a sua disposição. Ai, meu irmão, vamos lá, senão daqui a pouco eu não acabo não. Segunda chave, pare de se comparar. Vou repetir isso aqui, pare de se comparar. A comparação é um dos maiores ladrões de identidade. Vou repetir isso aqui. A comparação é um dos maiores ladrões de identidade. Por quê? Todas as vezes que eu me comparo, eu estou perdendo a essência de quem eu sou e do que Deus me criou para fazer. Toda vez que eu me comparo, eu estou perdendo a essência de quem eu sou e do que Deus me criou para ser. Quem sabe o nome desses dois objetos aqui? Não sei se está muito longe. Caneta aí? Caneta e carimbo. Você sabia que tudo que foi criado nesse mundo, tudo, exatamente tudo, foi criado para um propósito? Deus criou tudo com um propósito, com uma identidade. Então a caneta, ela serve para escrever um livro, assinar um contrato, ok? Um carimbo serve para quê, gente? Para carimbar, né? Para identificar, não é isso? Imagine, deixa eu usar uma situação hipotética aqui, depois a gente aperta um pouco. Aí o carimbo, ele olha para a caneta e fala, nossa, como eu queria escrever um livro. Aí ele começa a olhar e vê a caneta escrevendo um livro, vê a caneta assinando contratos. Aí ele olha e fala assim, nossa, mas como eu queria assinar contratos. Mas o carimbo não foi feito para isso. Quem está entendendo isso aqui? Sabe por quê? Porque até o que você não nasceu para fazer, revela quem você é. Quando a gente se compara, escute isso aqui, irmão. Quando a gente se compara a alguém, nós estamos minando a história que Deus construiu para nós. Às vezes a gente olha para um... Ai, mas principalmente a nossa geração Instagram, meu Deus. Deixa eu te dar um conselho. Tem gente no seu Instagram que você precisa parar de seguir. Para de seguir, irmão. Dá bloco no Facebook. Porque só serve para causar inveja em você e para você se comparar. Aí você olha a vida do outro, esquece quem você é e o que Deus planejou, a sua identidade, e quer fazer o que o outro faz, sendo que Deus te chamou para viver uma história e Deus chamou ele para viver outra história. Cada um tem um tempo, cada um tem uma história, amém? Todas as vezes que você se compara, você deixa de desfrutar o que verdadeiramente Deus preparou para você. Talvez você está querendo carimbar e Deus te chamou para escrever.
Talvez você está querendo escrever e Deus falou assim, não, você vai carimbar e vai colocar a marca em muitas pessoas. Mas sabe do que você precisa? De identidade. E de parar de se comparar. E a história bíblica que mais ilustra isso é a do filho pródigo. Você sabia que a palavra pródigo significa perdido? Só que não era só um filho perdido, eram 2 filhos. A gente dá a ênfase ao filho que foi, gastou tudo que tinha, né? Os bens e tal. Mas a história conta que quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos. Irmão, Deus está de braços abertos para você nessa noite, amém? Quando ele volta, o mais velho estava em casa, o que nunca se desviou, o filho perfeito, a ovelha branca da família, né? Eu só falo. Ele estava lá. Aí quando o filho mais novo voltou, o pai mata um cabrito, faz uma festa, né? Aquela coisa toda, o irmão mais velho fica com inveja, fala, nossa pai, mas para mim você nunca matou um cabritinho. Olha só, o que ele fez aqui, irmão? Se comparou. A resposta de Deus para ele que é incrível. De Deus não, do pai que representava a Deus. O pai vira para o filho e diz assim, filho, você nunca saiu de casa, mas você não entendeu que tudo que eu já tenho é seu. Eu não preciso de uma ocasião especial, matar um cabritinho para você. Você tem o gado todo. Enquanto você está preocupado com esse boi que eu matei, você tem um gado todo à sua disposição. Enquanto você está se comparando com seu irmão, você está deixando de desfrutar aquilo que eu já liberei sobre a sua vida, irmão. Não sei se você está entendendo. Enquanto a gente perde tempo se comparando com outras pessoas, nós deixamos de desfrutar aquilo que Deus já tem para nós. Desfrutar uma vida de bênção, uma vida de vitória, irmão. Pare de se comparar em nome de Jesus. Deus te chamou, você é um ser único. Você sabia que nesse seu dedo aí, ó, tem uma digital que nenhum dos 7 bilhões de pessoas no mundo tem? Já parou para pensar nisso? Como Deus é perfeito? Ah, mas eu tenho irmão gêmeo. Nem seu irmão gêmeo tem, irmão. Pode ser parecido na cara, né? Sabe por quê? Porque você é único. Toda vez que a gente se compara, eu vi uma frase essa semana que falava assim, você sempre vai perder quando se compara. Por quê? Porque quando você encontra alguém que você é melhor que ela, você fica arrogante. E quando você encontra alguém que é melhor que você fica deprimido. Você sempre vai perder quando se compara. Sabe quando é que você não vai perder? Quando você viver a vida que Deus tem para você. A comparação alimenta a insatisfação. E a insatisfação gera ingratidão. Hebreus capítulo 12, versículo 2, é um texto muito lindo e que eu quero encerrar esse ponto com ele. Irmão, se for para você se comparar, olhe para Jesus. Que aí você vai encontrar muitos defeitos em você. Irmão. Aí a gente mantém o nível certo. Hebreus 12, 2 diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está dizendo assim, os olhos de vocês não podem sair de Jesus. Os olhos de vocês precisam estar em Jesus, amém? Vamos para a terceira chave? Terceiro, você não é a sua dor. Eu vou repetir, eu quero que você repita comigo no 3, 1, 2, 3. Você não é a sua dor. Deixa eu fazer uma pergunta, quantos aqui têm um passado? Tá, pensei que vocês nasceram hoje, então. Todo mundo tem um passado, sim ou não? Quantos aqui, nessa noite, creem que Deus te chamou para uma obra muito grande, especial? Todo mundo? Ok. O passado que a maioria aqui tiveram momentos bons e de alegrias, amém? Provavelmente você vai lembrar de algum momento bom da sua vida. Mas eu sei que também que todos nós também tivemos
momentos de tristeza, angústia e de dor do nosso passado. Sim ou não? E por mais que a gente acredite que Deus tem algo poderoso para nós, muitas vezes nós desacreditamos do propósito de Deus por causa do nosso passado. A maioria de nós mistura a nossa dor com a nossa identidade. Eu amo uma coisa em Jesus, sabe o que é? É que Ele sempre chama pessoas com passado. Eu amo uma coisa em Jesus, Ele sempre chama pessoas com passado, sabe por quê? Porque Ele ama, irmão, Ele ama. Eu lembro que antigamente, tudo bem que a gente valorizava mais as pessoas que tinham um passado ruim do que as pessoas que não tinham, né? Irmão, quando chegava alguém na igreja e falava que era ex-bruxo, ex-traficante, né? Aí, irmão, nossa, a gente, meu Deus, olha que coisa linda. Aí o irmão O fato, gente, é que Jesus sempre chama pessoas com passado. E o grande problema é quando nós misturamos a nossa dor com a nossa identidade. E aqui eu quero ilustrar com a história bíblica em Lucas 13, 10. Conta a história, quem está aqui comigo? Conta a história de uma mulher que sofria com uma doença há 18 anos. Não era 18 dias, 18 meses, era 18. E que doença era essa? Era uma doença que a fazia ficar encurvada. Ou seja, essa mulher, ela andou por 18 anos, acredito que no mínimo nessa posição aqui. Meu irmão, às vezes eu agacho para pegar uma caixa, já volto todo travado. Imagina você ficar 18 anos. A história diz que Jesus estava numa sinagoga, um ambiente de culto judaico da época, e a sinagoga, ela era abundantemente frequentada por homens, era difícil ter mulheres em sinagoga, e a história diz que Jesus vê aquela mulher, as mulheres ficavam no fundo, e Jesus viu aquela mulher, e a chamou à frente, já começou quebrando o protocolo, que na frente só ficava homem. Aí Jesus chama na frente, aí imagina a mulher chegando aqui, né? Ele olha para ela e diz assim, seja livre. Aquela mulher endireita. Só que era um sábado. Aí, irmão, quem é religioso sempre vai encontrar algum motivo para te criticar, tá bom? Fique em paz. Aí os religiosos falam, não, mas hoje é sábado. Na cultura judaica você não poderia fazer nada no sábado, ok? Aí levanta os fariseus e tal, aquela coisa toda. Irmão, imagina o que estava acontecendo, né? Estava no meio do culto, de repente começou a discussão, e aquela mulher curada, e os fariseus, ao invés de celebrar a vitória daquela mulher, estavam criticando Jesus porque curou no sábado, olha só. E algumas coisas me chamam a atenção nessa história. A primeira é que Jesus enxergou ela quando ninguém mais enxergava, amém? Primeiro, Jesus te vê. A segunda que eu acho interessante é que aquela mulher, ela tinha uma identidade distorcida. Por quê, pastor? Qual era o nome dessa mulher, alguém sabe? Ela não tinha nome. Ela era conhecida como a mulher encurvada. A Bíblia mostra muitas histórias de pessoas que eram conhecidas pela sua dor. A mulher do fluxo de sangue, o paralítico do tanque de Betesda, o cego Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu, sabia o nome do pai, mas sabia o nome do... A mulher samaritana. Eram pessoas que eram identificadas pela dor que elas carregavam. Irmão. Lucas capítulo 13, quando Jesus diz para ela, seja livre, ela volta. Quando os fariseus começam, falam, não, mas por que você está curando aquela coisa toda? Aí Jesus fica bravo e fala assim, ué, por que eu não posso curar esta filha de Abraão? Olha só, já não era mais a mulher encurvada, mas era a filha. Você já está entendendo aí. As pessoas identificavam aquela mulher pela dor dela.
Irmão, vamos ter um pouquinho de empatia, vamos se colocar no lugar daquela mulher, 18 anos, você acha que aquela mulher não era conhecida, irmão? Quem que anda na rua desse jeito não é conhecido? 18 anos, andando assim, ó, ô dona Maria, me dê 3 maçãs, aí ela vai na barraca do seu Zé, ô seu Zé, como é que tá? Aí o seu Zé pergunta, e você, encurvada, como é que tá? 18 anos, irmão, 18 anos sendo chamada de mulher encurvada, 18 anos com a sua identidade distorcida, 18, irmão, eu acho que ela não lembrava nem mais o nome dela, eu sou encurvada, eu sou mulher encurvada, só que quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus restaura quem ela era, Jesus, ela é como se ele virasse para ela dizendo assim, a sua dor não te define, aquilo que te fez sofrer por 18 anos não define quem você é. O que te define é aquilo que eu liberei sobre a sua vida. Irmão, em nome de Jesus. Você não é a sua dor. Eu quero que você repita comigo assim, ó. A minha dor não é a minha identidade. Você não é o que fizeram com você, você não é a sua dor, você não é o que falaram de você, você tem uma identidade e Jesus quer restaurar ela hoje. A partir de hoje, irmão. Eu gosto dessa história de Lucas 13 porque, irmão, todas as pessoas que se encontram com Jesus saem de uma outra maneira. Esse Jesus está aqui nessa noite, querendo mudar a sua identidade, querendo mudar a maneira como você se enxerga. Em nome de Jesus nós vamos declarar guerra. Nós vamos declarar guerra contra tudo aquilo que tem distorcido a nossa identidade. E eu quero ir para o último ponto, para a última chave dessa mensagem. E eu quero te levar. Quarto, tenha expectativas do seu futuro. Tenha expectativas do seu futuro. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter expectativas com aquilo que Deus liberou sobre nós, irmão. Agora que eu falei que a sua dor não te define, aquilo que aconteceu com você não te define, eu quero te encorajar a ter expectativas com aquilo que Deus prometeu na sua vida. Eu gosto do Salmo 39:7, que diz assim: mas agora, Senhor, o que hei de esperar? Ele faz uma pergunta para si mesmo. Eu gosto dos salmos porque, irmão, todo mundo é doido, todo mundo fala consigo mesmo. Bem, os salmos demonstra isso. Do nada o salmista, e agora o que hei de esperar? Aí ele mesmo responde: a minha esperança está em ti. Sabe por quê? Porque, irmão, deixa eu falar essa palavra aqui, ó. Se a sua esperança está no Senhor, você nunca será frustrado. Passa um flashback na sua vida agora, de todas as vezes que você se frustrou. A sua esperança não estava em Deus. Talvez você colocou sua esperança no homem, você colocou a esperança num parente, num familiar, em alguém que te prometeu alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se a sua esperança está no Senhor, você nunca será frustrado. Por isso que você precisa ter expectativa com aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Por que eu tenho que pensar grande? Porque meu Deus é grande, irmão. Amém? Você já reparou que nós estamos sempre pensando? Alguém aqui, existe alguma tecla multi para parar de pensar? Se alguém sabe desse botão, me avisa. Você não consegue parar de pensar. A sua mente está sempre pensando. Amém? Aí o conselho de Paulo para nós é: pensem nas coisas que são do alto. Irmão, já que é para pensar, pensa direito. Quem está entendendo isso aqui? Já que é para pensar, pensa grande. Alguém aqui conheceu o Alexandre o Médio? Não existe, a gente conheceu o Alexandre o Grande, não é isso? Então a gente precisa o que, gente? Foi só, eu quis botar essa piada aqui no meio, foi mal, desculpa. Você edita aí, né, Joe? Edita, coloca na edição, né? Meu Deus, foi podre essa, né? Alexandre o Médio não existe, Alexandre o Grande existe. Mas vamos lá, vou fazer rir para a gente finalizar esse ponto e ir para a conclusão. Quando uma mulher está grávida, eu acho a coisa mais linda.
Não tenho filhos ainda, mas já tenho 5 sobrinhos. Então, já acompanhei a gestação dos 5, né? Quando uma mulher está grávida, a partir do momento que ela sabe que ela faz o teste lá, ela sabe, e já começa as expectativas, sim ou não? Ela começa a comprar roupinha, montar o quarto, depois sabe o sexo do bebê, já pinta da cor, né? Tal. Começa os preparativos, mas essa mãe, ela sabe se o bebê vai nascer? Não. Ela tem a certeza absoluta que o bebê vai nascer? Mas por que ela toma todas essas atitudes? Porque ela tem uma expectativa. Ai, irmão. Sabe por que uma mulher, quando está grávida, ela faz tudo? Porque ela já tem uma expectativa do que vai acontecer no futuro. Por que nós, servindo a um Deus que diz, eu conheço o teu passado, o teu presente, o teu futuro, eu já estou lá. Não é que eu conheço, eu já estou lá no seu futuro. Por que a gente vive uma vida sem expectativa do nosso futuro? Quem está entendendo isso aqui, irmão? Irmão, se eu já sei o que Deus depositou sobre a minha vida, eu preciso a partir de hoje tomar atitudes, por mais que eu ainda não esteja vendo, por mais que eu ainda não esteja vivendo, eu já tomo atitudes por causa do meu futuro. Por quê? Porque eu tenho uma expectativa. Irmão, em nome de Jesus, o seu Deus é grande, Ele já liberou algo sobre a sua vida, você já tem uma expectativa, então a partir de hoje já começa a tomar atitude. Pastor, eu ainda não tenho carro. Irmão, tira a carta, pelo amor de Deus. Aí ó Deus falando com o marido e com a mulher. Tem gente orando para Deus dar um carro e não tem a carta de... Meu Deus. Foi o primeiro exemplo que veio na cabeça, tá? Não foi indireta não. Filipenses 3, 13 e 14, prepara para a gente. Sabe, irmão, quando a gente tem expectativa do que Deus tem para nós, a gente se posiciona hoje. E eu quero ler esse versículo com você. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Olha só, Paulo falando, eu ainda não alcancei, mas só porque eu não alcancei eu vou... Não, olha o que ele diz. Mas uma coisa quer dizer foco. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Você jamais vai avançar se não esquecer o seu passado. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmão, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo. Sabe por que Paulo prosseguia? Sabe por que Paulo continuava? Porque ele tinha expectativa do que Deus já havia liberado sobre ele. Irmão, posso te dar uma certeza? Jesus morreu por você. Ixi, só um. Meu Deus. Você quer vitória maior do que essa, do que a morte de Jesus pela sua vida? Qual é o combustível que você precisa para continuar? Eu espero que essa mensagem de hoje tenha colocado um pouquinho mais de gás na sua vida. E eu quero concluir a mensagem de hoje. Quero que você entenda, em nome de Jesus, que o que Deus vai fazer na sua vida não vai parar em você. E é por isso que você precisa de uma identidade bem resolvida. Sabe por quê? Porque você vai viver o que Deus tem para a sua vida, irmão. Se você está passando por um processo de cura hoje, é porque Deus quer usar quem você é para curar uma geração amanhã. Então, se você, pelo menos pensa no próximo. Ah, mas eu não quero, já perdi o amor à vida. Pensa pelo menos no próximo. Sabe por quê? Porque Deus tem pessoas para colocar diante do seu caminho. Deus vai colocar pessoas diante de você para que você cure elas. Mas como? Mostrando as suas cicatrizes.
As cicatrizes não apenas mostram pelo que você passou, mas mostra que você venceu. E o Senhor está curando a nossa identidade hoje. Não desprezes o dom que é em ti, Timóteo. Quero que você fique de pé comigo nessa noite. A palavra de Deus para Timóteo foi: não desprezes o dom que há em ti. Feche teus olhos em nome de Jesus. Tem uma música tocando aqui. Feche teus olhos. O Senhor